lugar aqui é um lugar... eu não esperava que fosse assim. Já tinha visto fotos, mas lugar extraordinário, sem dúvida. Eu só queria te situar ante a realidade desse momento aqui. Aqui em Juízes, no capítulo 6, começa mais ou menos como que era o ciclo do povo de Israel nesse período. O período dos juízes. É interessante porque o texto diz o seguinte: fizeram Israel que era mal perante o Senhor. Você lê o livro de Juízes, você vai perceber de que o povo de Israel, ele anda num ciclo. Está bem, aí começa a fazer o que é errado perante Deus, esquece da Torá, começa a ser oprimido. Depois o povo se arrepende, volta para Deus, Deus dá libertação e o povo goza de paz. Depois o povo esquece novamente os ensinos e começa a serem oprimidos. É um ciclo. E é interessante porque no capítulo 6 começa mais um desses ciclos. Interessante porque aqui também diz o seguinte, de que o povo estava sendo assolado, tinha feito o que era mal. E aí Deus escolhe uma pessoa. E diz o texto bíblico assim, aqui no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deus chega para Gideão e diz o seguinte: olha, eu quero escolher você para livrar o meu povo dos midianitas. Eu não vou ler tudo, mas eu vou te situar antes da realidade aqui. É interessante porque o texto bíblico diz que foi o anjo do Senhor. E mais tarde você vai ver tanto a experiência de Gideão quanto a experiência de Sansão, de que o anjo do Senhor era Deus. Eles viram face a face e eles temeram por isso, temeram da sua vida porque viram o próprio Deus. Interessante porque aqui o próprio Deus aparece para falar com Gideão: olha Gideão, você é um homem valente, eu quero que você vá livrar o meu povo. E aí diz o versículo 13 assim, Gideão diz assim: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que efeito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Muitos e muitos midianitas, e agora o Senhor nos tirou lá do Egito, de onde a gente saiu, da terra de $1. E a gente sai de lá do Egito, e agora Gideão, ainda não neste lugar, mas Gideão chega para Deus e diz assim: o Senhor nos tirou de lá e agora vai nos entregar para este povo aqui, neste lugar. E aí Deus diz assim, ó: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui tem uma lição para nós. Porque quando eu vejo para Gideão, eu também não vejo como ele venceu os midianitas, que eram milhares de milhares diante do povo de Israel. Mas gente, uma coisa boa de Deus em relação à nossa vida: Deus não está preocupado com a sua habilidade, com a sua desabilidade. Deus está preocupado com a sua disponibilidade. Você está disponível para Deus? Se você estiver disponível para Deus, Deus vai usar você. E Gideão se colocou disponível para Deus. E porque ele se colocou disponível para Deus, independentemente da sua habilidade ou da sua desabilidade, Deus começou a usar Gideão. Agora veja como Deus usou Gideão. A Bíblia diz o seguinte: Deus chega para Gideão e diz o seguinte: Gideão, você está aí pensando como é que você vai destruir os midianitas. Mas eu vou te dizer uma coisa: você vai destruir os midianitas como se fosse quantos homens? Quantos homens? Um homem só. Que conversa fiada, destruir milhares de pessoas como se fosse um homem só. E para isso Gideão pede a Deus alguns sinais. Se você olhar neste mesmo capítulo, Gideão então, versículo 32, naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal. Mas por que ele passou a ser chamado Jerubaal? Porque Deus havia dado uma ordem para ele: Gideão, é o seguinte, você vai fazer prova de mim, mas antes eu tenho um mandado para você. Vai lá e destrói o altar de Baal que os midianitas têm e corta o ídolo deles pelo meio. Que petulância, que
coisa que Gideão deveria fazer, uma coisa que colocava a sua vida em risco. E Gideão foi lá e fez. E no dia seguinte o povo chegou lá e disse o seguinte: quem cortou o nosso Deus? Ó, quem cortou, sabe quem foi? Foi um garoto lá da família de Joás, o filho de Joás, que cortou. O povo da cidade chegou lá, na casa de Joás, e disse o seguinte: traz o teu filho para fora que a gente quer acabar com ele, quer matar. E Joás, muito corajosamente, disse o seguinte: vocês vão matar o meu filho por causa de Baal? Se Baal é Deus, então Baal que se defenda. Por isso que o nome de Gideão foi colocado Jerubaal. Por quê? Porque aquele que contende com Baal. Então agora Gideão tinha briga não só com os midianitas, mas na cabeça dos midianitas também com Deus dele. É interessante porque aqui diz o seguinte: e todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Sabe o vale que a gente acabou de passar ali? Quando a gente viu Megido ali, todo esse vale, toda essa planície, foi ali que os midianitas se acamparam. Muito por causa também da petulância de Gideão de ter destruído o seu Deus. E aí diz o seguinte: e então o Espírito do Senhor, versículo 34, se revestiu de Gideão, a qual tocou a rebate. Ontem o judeu tocou um chofar lá para nós, lembra? E Gideão pegou um daquele chofar e deu um toque. Era um toque de ajuntamento, um toque a rebate, um toque rápido. Não era um toque prolongado, 2 toques, era um toque para ajuntamento. Diz o seguinte, versículo 35: ele enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou mensageiros para Zebulon e Naphtali. Lembra que nós passamos lá para aquela região de Cesareia de Filipe? Era lá que estavam essas tribos. E ele convidou todo aquele pessoal aqui é a Baixa Galileia, da Alta Galileia, para vir para cá, para juntar as forças para enfrentar o povo midianita. E é interessante porque no capítulo 7 diz assim: Deus falou: olha, Gideão, tem muita gente para ir com você. Porque senão depois vão dizer que a batalha não foi eu que venci com você. Então tem muita gente, eu quero vencer com mão poderosa. Então vamos fazer 2 testes. Primeiro teste: quem for tímido e medroso já cai fora. Então já saiu uma leva grande, só de tímido e medroso. Segundo teste, sabe onde foi? Foi aqui, neste lugar, o segundo teste. Deus pediu para que Gideão trouxesse o restante do grupo para este lugar e fez o seguinte: olha, Gideão, quem se abaixar como um cão e pegar a água como? Ó, vivo, atento, ó, para o inimigo, esse você separa. Mas quem tiver com sede, igual o louco, ó, se abaixar e não tá nem aí, esse aí o que? Manda embora. Só sobraram quantos? Sobraram quantos? 300. E com esses 300, Deus livrou o povo de Israel. E você sabe como foi a história com esses 300? O povo nem se mexeu direito. Simplesmente tocou o chofar, levantou a tocha e bateu onde? Nos vasos. Não tinha tambor, era o vaso. Bateram nos vasos. E o povo midianita se confundiu e eles mesmos se mataram e fugiram. E aí Gideão pediu para que as outras tribos cercassem além do Jordão para que não deixassem ele sair. E foi assim que Deus deu essa grande vitória para o povo de Deus. Começando com o teste aqui. Hoje, meus queridos, Deus quer dizer algo para você. Muitos e muitos problemas que a gente acha que é impossível na nossa vida, Deus resolve. Deus resolve. E Deus é realmente assim. Na impossibilidade humana é que Ele age. Então, se há algo praticamente impossível para você, quem sabe não é o momento de entregar nas mãos de Deus, fazer uma prova dele, e como diz o livro de Malaquias, Ele fazendo prova dele, Ele irá abençoar.